Glória a Deus! Começamos com tudo em nome de Jesus aí mais um módulo para a glória do nosso Deus, que o Senhor Jesus venha acrescentar conhecimento e graça sobre a nossa vida. Deus abençoe você que está aqui comigo ao vivo nesta sala do Zoom. Que Deus abençoe o pessoal do YouTube. Um beijo no coração de todos os nossos alunos do YouTube. Que o Senhor Jesus esteja com vocês e vos acrescente graça e sabedoria. Oremos porque hoje começa um novo módulo, um módulo bem extenso, tá? Nós vamos estudar 12 tronos e os cárceres da alma. É um módulo extenso, mas onde o Senhor vai acrescentar muito sobre a nossa vida. Então, abre teu coração para aprender mais de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua graça, tua bondade, fidelidade, misericórdia. Obrigado pela oportunidade que nos dá, Senhor, de aprender mais com o Senhor através da sua palavra. Ministra ao nosso coração conhecimento, verdade, sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, lembrando que nossa aula vai ficar salva, compartilhe a aula, curte a aula, deixe o seu comentário naquilo que mais te marcou nos conhecimentos, porque isso edifica e torna a nossa aula relevante aí para o YouTube. Vamos começar falando sobre cárceres. Por que nós vamos falar sobre tronos e cárceres? Porque eles têm tudo a ver, tá? Os tronos são potestades malignas, são principados que regem, são principados que estão ali trazendo frequência sobre nós na terra. E os cárceres são prisões que nós ficamos ali em cativeiros. Se um cristão ele ficar em algum cativeiro, ele já está num cárcere. E se você estiver num cárcere da sua alma, você não vai romper em alguma área da sua vida. E nós vamos ver que nós temos 12 portas de saída da nossa alma. Antes de eu entrar nesse estudo, eu tinha um pensamento que nós tínhamos uma saída. Porque Provérbios fala assim, ó, sobretudo guarda o vosso coração, porque é dele que procede as saídas da sua vida. Então eu achava, na minha concepção, que apenas o coração ele tinha essa saída. Depois eu fui crescendo um pouco no conhecimento, eu achava que tínhamos apenas os olhos como saída, a boca como saída, mas você vai ver que, na verdade, a nossa alma ela tem 12 portas. E se o inimigo entrar em uma porta de saída da sua alma, o que acontece? Você entra em cativeiro, tá? Então, vamos começar a ver aí algo para trazer entendimento sobre a nossa vida. A ciência, ela provou já que os traumas, eles podem afetar o nosso DNA. O que é o teu DNA? O teu código genético, tá? Vamos imaginar uma situação assim. A sua mãe, ela teve um trauma muito grande na sua infância, na sua adolescência, teve um trauma no seu casamento, uma pessoa que sofreu algum trauma. Aquele trauma vai ficar registrado no DNA da sua mãe. E, consequentemente, quando você é concebido, quando você vai nascer, aquele trauma, ele não entra só de forma espiritual, mas ele entra através de um código genético. Porque os traumas são provados cientificamente que eles podem sim afetar o DNA de uma pessoa. Lá na frente nós vamos ver isso, tá? Não só os traumas, mas ambientes. Ambientes afetam todo o seu DNA. Se você está vivendo num ambiente abusivo, manipulador,
pesado, caótico, esse ambiente ele vai começar a trazer informações para suas células que vão afetar e deformar as tuas células, e isso vai trazer uma mudança no seu DNA. Você vai sofrer uma deformidade. Essa semana eu recebi um vídeo, depois eu vou compartilhar com vocês no nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, você que é do YouTube, que acompanha nossas aulas, se quiser entrar no grupo, deixa um recadinho aí que eu te mando o link do nosso grupo, tá bom? Aqui no grupo você recebe os links, alguns vídeos extras que eu sempre compartilho. Eu recebi um vídeo essa semana de que o autismo, que é uma causa completamente assim genética, ele pode ser às vezes passado, né, geneticamente, pode afetar o DNA, ele pode vir de gerações não tratadas, né? Eu não sei se a Ali está por aí. Lisandra, você está por aí? Se você tiver, puder falar com a gente um pouquinho sobre. Lisandra, ela bem, deixa eu ver se ela está aqui. Acho que ela não está. Ela tem muito conhecimento nisso. Deixa eu chamar ela. Ela entrou, acho que saiu, caiu a conexão dela. Lá, tá entrando, nem precisou chamar. O autismo, ele é algo que a própria célula, né? A criança nasce, mas eles estão comprovando que ele pode ser genético. E o que ela me fala sempre, como ela é muito adentrada no assunto? Li, você está por aí? Se você puder, entra aqui para a gente falar sobre aquele vídeo que você compartilhou comigo sobre o autismo ser Oi. genético. Você me mandou um vídeo essa semana que fala sobre o autismo, né? Que ele pode ser genético. Sim, sim. É, tudo que não é tratado, né, desencadeia um transtorno, né? Aí é igual lá no vídeo fala, vamos supor, a minha mãe, ela tinha uma depressão não tratada. Aí eu tenho um filho e aí aí ela me teve, e aí eu, vamos supor, tive algum transtorno na infância não tratado, né? E aí vai desencadeando não só um autismo, né? Aí vários outros tipos de transtorno hoje que existe. Vários outros tipos de transtornos. Sim, sim. Isso é comprovado Isso. cientificamente, né? Da mesma circunstância que eu estou falando, os traumas, eles afetam o DNA. Então, Isso mesmo. se o autismo, ele pode vir de um trauma não tratado, imagina o que não pode vir, queridos, de um trauma não tratado. Às vezes a gente trata algumas coisas assim como superficiais, mas isso é muito sério. Por quê? O seu DNA, ele carrega sua identidade, códigos genéticos que descrevem você. Então, quando você sofre um trauma, você vai começar a ter o seu DNA o quê? Separado. Ele vai ser fragmentado. O trauma, qual que é o problema do trauma? Ele vai separar aquilo que está certinho, ele vai começar a te repartir, tá? Ele traz a separação do DNA. E na Bíblia, a nossa alma representa o quê? As nossas emoções. Sempre na tradução hebraica para o português, a palavra alma ela é substituída pela palavra coração. Então, o trauma ele nasce do quê? De uma ferida. Se você se você é muito ferido, vai nascer um trauma, tá? Se você vive uma situação de dor, uma situação que te confronta muito, você lesiona onde? A sua alma. Tem aquela expressão que muitas pessoas usam. Isso partiu o meu coração. Porque doeu tanto que você sentiu a dor aonde? No coração. Mas a tua alma, ela traz a informação genética do quê? Que ela foi partida. De fato, teve uma ruptura. E essa ruptura te deixou em fragmentos, tá? Então, quando nós somos traumatizados, nasce uma ferida e essa ferida lesiona o quê? A tua alma. E é através dessas feridas que o diabo
que Satanás tem acesso à nossa vida. Às vezes você fala assim, pastor, eu sou crente, eu sou cristão. Como que brecha que ele entrou? Pode perguntar. Pastora, até o câncer, né, foi comprovado, né, que Exato. vem de traumas emocionais, né? Falta de perdão, muita E amargura, muito rancor, câncer. é Vira, comprovado cientificamente isso, né? é, exatamente, né? Eu, uma, uma falta de perdão faz o quê? Ele te dá um tumor. Ele vai causando nas suas células tumores cancerígenos. Então, olha como que isso é espiritual. Aí a gente pergunta, como que o diabo está tendo brecha? Por uma dessas 12 portas. É a forma que ele acessa a sua vida. Por isso que nós vamos conhecer qual que é a potestade que fica nessas portas lutando conosco, tentando entrar. Porque, às vezes, esse trauma que você carrega, que fragmentou, não nasceu nem em você, mas vem de geração. Às vezes é um vício que vem geracional. Às vezes é uma falência que vem geracional. É um histórico de família. Essas doenças crônicas, perdão, crônicas não, doenças hereditárias. Ah, eu tenho porque minha mãe teve. Né? Essa hereditariedade é o que não nasceu em você, mas você herdou, porque afetou o seu código genético, tá? Afetou toda a sua genética e afetou o seu DNA. Então, muitas das vezes não nasce em você, vem de geração e vai te repartindo, te deixando fragmentado. Mas Deus não te quer assim, Deus te quer inteiro. Deus quer que sejamos inteiros. Para quê? Para Ele usar. Abre tua Bíblia lá em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Deixa eu ler aqui para vocês. Ezequiel 36, 26 diz assim, ó. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ele fala que ele vai nos dar o quê? Um coração novo, não fragmentado. Vai nos dar um espírito novo. Para quê? Para que nós sejamos inteiros. Para que nós venhamos estar inteiros, não em pedaços. Olha, vamos ver algo interessante, lá em Mateus 16. Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18. 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19. Diz assim, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. O inferno não tem uma porta, tá no plural, ele tem portas, tá? Não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. E eu te darei as chaves, plural, não é a chave. Por quê? Porque se o inferno tem muitas portas, o reino também tem muitas portas. É compatível, tá? Então a gente vê que o inferno tem portas e o reino tem chave. Para quê? Para abrir portas. Para que serve uma chave se não para abrir? Para fechar portas. Então, logo, se o reino tem chaves, lá também tem portas que precisamos acessar.
E a Bíblia fala dessas 12 portas. Essas portas espirituais como o quê? Como o templo do Senhor. Mas, como eu disse, a nossa alma também tem 12 portas que podem ser o quê? Acessadas pelo inimigo e tornam-se cativeiros. Como que acontece no mundo espiritual? O diabo, ele entra por alguma porta da sua alma, uma dessas 12 portas que nós vamos ver, e ele te prende lá. Você não consegue fluir no rio de Deus, você não consegue viver novidade, você não consegue viver coisas novas, você não consegue acessar, por quê? Porque você está enclausurado em você mesmo. Você está fechado, está cativo. Salmo 71:3, vou ler na versão NVI, deixa eu pegar. Salmos 71:3. Diz assim, ó. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem. Davi, ele está orando aqui, e ele fala assim, ó, Senhor, me dê ordem para os teus anjos me libertar. Dê ordem ao meu respeito. Ele começa falar para quê? Para que o Senhor o tire de cativeiros que ele está na sua alma. Porque que ele não estava preso, mas ele sentia sua alma presa. Em algum lugar interior, ele sentia que ele precisava romper, que ele precisava avançar, e não era do lado de fora, era do lado de dentro. Então, às vezes, a gente tem impressões na nossa vida que a gente está parado em algum lugar. Talvez você que está participando da aula hoje, ou você que está vendo essa aula, vai assistir essa aula pelo YouTube, você sente que a tua vida está estacionada. Você chega até um limite. Porque o que que é um cativeiro? É uma limitação. Você chega até naquele lugar. Você não consegue ir além. E por que não consegue ir além? Porque você está cativo interiormente. E nós temos que acessar essas portas, identificar o inimigo e romper com eles. Amém? Deixa eu compartilhar algo com vocês aqui, o significado das 12 portas. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para vocês. Essas portas, elas estão descritas no livro de Neemias. Nós já estudamos o livro de Neemias, tem as aulas salvas aí no YouTube, vale muito a pena você que não participou assistir, porque essas aulas são maravilhosas do estudo de Neemias. Chegue. E lá no livro de Neemias, ele fala dessas 12 portas. Deixa eu compartilhar. Que são portas espirituais. Essas portas existiram? Existiram porque eram as portas do templo. Mas hoje essas portas, elas têm um significado espiritual aonde? Dentro da nossa alma. Da mesma forma que essas portas existiam materialmente, hoje essas portas existem aonde? Dentro de nós, porque nós somos o templo. Então, Neemias, ele relata, em toda a sua passagem, as 12 portas do templo. Porta das ovelhas, que significa o quê? Humildade, sacrifício e persistência. Fala da porta do peixe, que simboliza a entrada e a saída de riquezas, negócios e de boa comunicação. Porta velha, essa porta faz o caminho de volta, te leva à paternidade de Deus. Porta do vale, faz você passar pelos processos e tomar boas decisões. Porta do monturo, fala da fidelidade, das primícias, da justiça de Deus na sua vida. Porta da fonte, fala da purificação, da cura, da restauração. Porta das águas, fala da sabedoria divina, da criatividade. Porta do cárcere, fala dos frutos de justiça, de gratidão.
Porta dos cavalos fala de visão de guerra, de disposição para guerrear. Porta oriental são saídas da nossa alma, que fala de conquistas e profecias cumpridas na nossa vida. Porta da guarda fala sobre obediência, vigilâncias e batalhas. E a porta de Efraim, que fala da prosperidade em dobro, de intimidade de Deus sobre a nossa vida. Então, quando a gente olha para essas portas, a gente tem que ver se elas estão inteiras. Se tudo que a gente viu ali está acontecendo, porque elas existem hoje em nós, só que se não está acontecendo o que precisa acontecer na nossa vida, nós precisamos começar a olhar para a palavra e falar, peraí, que principado que está na frente dessa porta? Quem é que está agindo? Porque eu já expliquei isso uma vez e vou reforçar. O diabo, ele não faz tudo sozinho. Ele tem seus comandos. Ele trabalha com as suas falanges. Então, ele manda principados agirem em determinadas áreas da nossa vida. E 12 principados estão postos nas 12 saídas da nossa alma. Para quê? Para nos bloquear e nos manter em cativeiro. E entende uma coisa, guarda isso no teu coração. Se o diabo derrubar os seus muros, você tem um muro de proteção na tua vida. Depois eu vou ensinar isso aí para você. Mas se ele derrubar esses muros, ele entra pela porta da sua alma e destrói toda a sua vida. Primeiro ele tem que derrubar os muros. Se ele derrubar, fica mais fácil para ele entrar dentro da sua alma e destruir áreas inteiras da sua vida. Aí você fala, pastora, como que eu vou identificar que se eu estou em cativeiro ou não? Observe a sua vida. Você está em ciclos de repetições? A mesma luta há vários anos? O mesmo problema há muito tempo? A mesma guerra espiritual? Porque eu sempre falo uma coisa, queridos, o diabo não é criativo, tá? Ele não faz nada novo. Só que alguns problemas da nossa vida, nós temos que vencer mais rápido. Para quê? Para você mudar de fase, para você mudar de estação. E se você não muda de estação, o ciclo começa a se repetir. Aí é um sinal que você está em cativeiro. Então, pessoas que estão vivendo ciclo de repetição, pessoas que estão limitadas. Pastor, eu sou limitado na minha vida, eu não consigo ir além disso. É sinalização que você está em cativeiro. Porque uma pessoa que está em cativeiro, ela não consegue romper e avançar em áreas da sua vida. Não vai. É uma amarração. Ela está amarrada, ela faz de tudo e ela não sai do lugar. Olha como que funciona hoje o mundo espiritual para nós. Deixa eu compartilhar um negócio aqui para vocês. Onde que eu coloquei? Jesus me mostra. Obrigado, Jesus. Deixa eu compartilhar aqui. Não deu. Antigamente, olha como que funcionava, ó. O templo físico, né? Tinha o santuário, né? Êxodo 25:8 fala assim, ó, me farão o santuário para que eu more no meio deles. Mas hoje como que funciona? Funciona como templo humano. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que mora dentro de vocês. Então, hoje, a nossa igreja, né, os nossos templos, são apenas templos. O maior templo é o teu corpo. É você é um templo. Só que eu sempre falo assim, ó, hoje tem pessoas que se pegam nessa palavra e falam assim, ó, eu não preciso ir na igreja porque a igreja sou eu. Você sem estar linkado ou ligado ao corpo, você é um galho. Nós temos que estar firmes ali, ó, ancorados na árvore. A gente tem que ter raiz.
A gente tem que pertencer. Nós temos que estar inseridos no corpo, porque Cristo, ele não vai vir buscar o templo, ele vai vir buscar a igreja. E a igreja é o corpo. Então não adianta você falar assim, eu não preciso ir na igreja, não vou em igreja, porque eu não preciso, a igreja sou eu. A gente ouviu muito isso na pandemia. Mas não é assim que acontece com Deus. Nós somos templo, mas ele vem buscar a igreja. Nós precisamos estar inseridos. E até Jesus voltar, nós precisamos congregar, nós precisamos pertencer, nós precisamos estar debaixo de cobertura espiritual. Nós precisamos ter um líder que, que seja o nosso superior, porque isso é segurança, isso é bênção, isso é proteção divina, isso é cuidado de Deus e isso é pertencimento, tá? Antigamente, o que tinha? A Arca da Aliança, né? Êxodo 25:16 fala disso, que na arca estavam o quê? As tábuas da lei, o vaso com o maná e a vara de Arão. Hoje não tem a Arca da Aliança. O que tem? O que se transformou na Arca da Aliança? O coração humano. Lá em Salmo 119 fala o quê? A tua lei, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Provérbios 3 fala o quê? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele se tornou a tua arca. Antigamente tinha o quê? Sacerdotes, né? Homens separados para a função sacerdotal. Era eles que oravam por nós. Somente eles que podiam profetizar. Mas hoje, o que Deus nos fez? Filhos e sacerdotes. 1 Pedro fala o quê? Vocês são a geração eleita, povo exclusivo de Deus e sacerdócio real. Você não é qualquer um, por isso que você não pode contaminar a sua vida com o mundo. O sacerdote, ele tinha suas regras, as suas leis, sua ordem para seguir. O sacerdote, ele tinha suas funções. E hoje nós somos os sacerdotes de Deus, o sacerdócio de Deus, o sacerdócio de Cristo. E se nós somos hoje o sacerdócio, as mesmas implicações do Antigo Testamento hoje está na nossa vida. Por isso que a gente não pode se enganar, falando assim, eu sou só um membro da igreja. Se você for só um membro da igreja, você já é muita coisa. Você já tem muita responsabilidade como membro. Por quê? Porque como membro você já é sacerdócio. Você já tem obrigações, você já tem deveres. Agora imagina se você for um líder. O tanto que isso aumenta como peso e responsabilidade para você. Então nós temos que aprender com a palavra e entender o tempo que nós estamos vivendo. Hebreus 10:13 fala o quê? Que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Quer ver? Hebreus 10:13. Abaixa o celular aí, Davi. Hebreus 10:13. Abaixa no volume 0. Isso. Ou abaixa ou fica sem. Hebreus 10:13. Deixa eu ver. É porque eu fiz um versículo errado, meu povo. Deixa eu achar aqui. Peraí. Já conferi. Pastor, por que você põe os versículos errados? Porque essa apostila eu fiz. Feitinha, faltava 3 capítulos só. E eu não salvei. Peraí, Antigo Testamento. Testamento.
Aí, sombra. Do novo. Hebreus 10, 13. Hebreus 10, 1, tá? 10, 1. Hebreus 10, 1. Você que tem a apostila Hebreus 10, 1. E aí, queridos, eu fiz a apostila, não salvei, precisei fazer tudo de novo. Aí eu fiquei tão irritada. Fiquei tão irritada que eu falei, eu vou fazer você em um dia, você me paga. Eu quase morri, quase morri. Mas eu fiz, fiz. Hebreus 10, 1 fala assim, ó. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Então, se você ler Hebreus 10, ele vai falar que o todinho, o Antigo Testamento, ele é uma sombra do primeiro. Aconteceu, uma sombra do segundo. Aconteceu no primeiro, para depois acontecer no segundo, de novo, para testificar. Então, no Antigo Testamento, Neemias fala das 12 portas do santuário, do templo de Jerusalém. Aí aquelas portas foram o quê? Derrubadas no mundo natural. Não foi reconstruído o templo. O templo não foi reconstruído. Você sabe que vai vir um terceiro templo aí, que o anticristo vai construir. Só que não é porque foi destruído que não existe mais. Essas 12 portas existem aonde? No mundo espiritual, que é dentro de nós. Então, nós estamos em alerta que o diabo está pronto para fazer aquilo que ele fez no Antigo Testamento. Se ele derrubou as portas naturais do primeiro templo, ele vai querer derrubar de novo. Só que aí cabe a mim e a você ser vigilante, ter um autoconhecimento e discernimento do espírito para colocar o diabo para correr da nossa vida. Por isso que a gente precisa conhecer a nossa alma, conhecer a nós mesmos, para que nós venhamos descobrir por qual porta que o inimigo entrou na nossa alma e teve acesso, tá? Quando você detecta o ponto de acesso e as portas derrubadas, você detecta o que foi levado de você. Imagina você com 12 portas. Cada área, cada porta é uma área da sua vida. E se o diabo entrar em qualquer porta, vamos supor que ele entra nas 12, está repreendido. Mas se ele entrar nas 12, ele vai levar coisas de você das 12 áreas. Então, nós precisamos detectar o que é que ele roubou, por onde ele entrou, para que a gente venha se submeter ao processo correto e preciso da libertação. Tá? Tem um sistema no mundo espiritual de cativeiro que é mais difícil de sair. Isso aqui que eu quero ensinar para vocês. Deixa eu ver. Que são as fortalezas. Às vezes você ouve muito sobre fortaleza, mas você talvez não tenha uma dimensão do que ela seja. Deixa eu mexer aqui, fortaleza. Isso. Eu vou ensinar para vocês hoje de uma forma visual que eu acho que grava mais, o que é a fortaleza. Vamos supor que esse castelo aí é você, ó. Esse castelo na imagem é você. Você é esse aqui que está aqui no meio. Quem tem a apostila eu coloquei bonitinho. Aqui é o seu interior. Olha que lindo que você é. Olha quantas portas de acesso que você tem, tá?
Aqui é você, o seu interior. Esses muros aqui do meio são as portas da sua alma. Você tem as suas 12 portas. Aqui são as entradas do castelo. Aqui são as portas da sua alma. O que que é uma fortaleza? A fortaleza é o que está aqui, ó, do lado de fora, tá? Esse primeiro murão se chama fortaleza. Né? Primeiro, como que o diabo faz? Ele para te deixar em cativeiro. Tua alma está aqui no meio. Primeiro, ele constrói esse muro aqui por fora, entra aqui pelas portas para acessar o teu interior. Aí, quando você quer sair, o que que você tem que passar? Você tem que passar pelas portas da sua alma, mas aí você se depara com o quê? Com essa fortaleza. Tudo aquilo que está em seu redor. Ô, pastora, Oi, pode essas falar. fortalezas poderiam ser chamadas de muralhas? Sim, mas elas são mais fortes que muralha, viu, Fran? Elas são essas torres altas. Porque as muralhas, até as muralhas, elas têm uma metragem. A fortaleza sempre é maior do que os muros. A fortaleza é essa parte, as fortalezas são essas partes mais altas. Que ficam as sentinelas, que ficam os vigias, para não deixar sair e para não deixar ninguém entrar. Olha como que funciona o mundo espiritual, gente. Como que é sério isso. Então, o diabo, primeiro, ele constrói esse paredão em volta da sua alma para você não escapar, para você não conseguir sair, para você ficar preso em si mesmo. Tá caindo aí? Eita, aí. A gente está perdendo a net lá. Então, nós temos o quê? Que identificar o que o diabo está fazendo, por onde que ele está acessando, para quê? Para que nós venhamos romper, para que nós venhamos vencer em nome de Jesus. Semana que vem eu vou começar a falar das nossas portas espirituais, mas hoje eu quero fazer com você uma oração. Hoje eu vou deixar você só com a introdução. Por quê? Porque depois a gente vai pegar porta por porta e a gente não vai parar mais, tá? E não adianta eu falar só um pouquinho da porta da semana que vem, porque eu quero pegar aula por aula cada porta. Mas o que eu quero falar para você, você precisa começar a partir de hoje a orar para o Senhor, revelar as fortalezas que foram levantadas na sua vida. Para o Senhor te mostrar as fortalezas que estão de pé ainda. Porque talvez você é cristão, você teme a Deus, você serve ao Senhor, mas está vivendo uma vida medíocre. E você não foi chamado para viver de qualquer forma. Deus não te chamou para viver uma vida qualquer. A palavra diz que o nosso Senhor, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Se você não estiver em abundância, o que é abundância? É romper em todas as áreas. Eu não estou falando que você não vai ter dificuldades e problemas, mas eu estou falando que pela palavra, em tudo você tem que sair vencedor. Se não está tendo a abundância, é um indício que existe uma fortaleza na sua vida, existe um cativeiro que você não está rompendo. E nós estamos no tempo de romper. Por quê? Porque nós estamos conhecendo a verdade. E a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que este é o tempo que o Senhor vai trazer sobre você que participa aí do Zoom, pelos nossos alunos. Eu tenho orado muito pelos meus alunos. Esses alunos que levam a sério, alunos que participam, alunos que gostam, alunos que realmente estão decididos a aprender. Eu sei que tem alunos que não podem participar no ao vivo, mas acompanham. Eu tenho orado por você, tenho intercedido por você em oração, para que você venha viver um tempo de libertação. E que a cada ciclo, que a cada tempo você conte o romper de Deus na sua vida.
Eu creio que isso vai acontecer, eu creio no que está escrito e eu creio no que a palavra vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então a gente vai orar. Alguma dúvida do que eu falei até aqui? Não? Podemos orar? Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço por este tempo, por este momento que o Senhor preparaste para nós. Eu te louvo, meu Deus, pela vida de cada aluno presente. Alunos de longe, alunos de perto, alunos de outros estados, outras cidades, nações. Meu Deus, eu te agradeço por este tempo que marcaste na nossa vida. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que venha o tempo de romper sobre eles, que eles venham viver um tempo de libertação, assim como Neemias reconstruiu as 12 portas de Jerusalém. Eu peço que o Senhor venha nos dar discernimento, estratégia, sabedoria e precisão para reconstruir áreas destruídas da nossa vida. Que aonde houver uma potestade, um principado influenciando e colocando fortalezas ao redor da nossa alma, impedindo o nosso romper e o nosso avançar, que comece hoje a cair por terra da nossa vida. Que este povo venha viver uma experiência de libertação e que coisas novas do Senhor venham sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que pode ligar sua câmera, vamos tirar nossa foto bonita de hoje. Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem a gente vai falar sobre o cativeiro de Nergal. A aula vai ser top, não perde não. Sorriso no rosto, meu povo. Vem me tirar foto. Chama os filhos. Os filhos gostam de tirar foto. Vem. Chamei. Peraí. Deixa eu ajeitar, gente. Vem aqui desse lado aqui. Bem do outro lado. Rápido, rápido, rápido. The flash. Vai. Sorriso bem bonito no rosto. Sorriso. Gente, Deus abençoe. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Até sexta. Bye, bye.